A história do filme Morbius é bem básica e não precisamos fazer vídeo grande sobre isso. Michael Morbius e Lucius Kroll são duas crianças que têm doenças difíceis de serem revertidas. Não tem cura para os dois. Os mesmos querem ter uma vida normal e saudável e ficam refletindo sobre esses problemas que os dois enfrentam. Michael é muito inteligente e o mesmo salva a vida do Lucius utilizando uma caneta numa máquina que deixou Lucius em estado estável. Observando essa habilidade do Michael Morbius, o diretor do centro de tratamento decide enviar Michael Morbius para um lugar onde ele poderia se especializar, estudar, fazer a vida. E é assim que Morbius cresce e se torna um brilhante cientista a ponto de criar o sangue artificial que foi capaz de salvar milhões de vidas. Michael até mesmo recebeu um prêmio Nobel por isso, prêmio esse que o mesmo acabou esnobando. Michael ainda persiste na ideia de arranjar uma cura para ele e para seu amigo Lucius. E através do DNA de morcegos que ele percebe que terá esta cura. Michael e sua assistente Martine ficam sabendo que é exatamente através dos morcegos que o plano deles dará certo. Bem, o Michael Morbius vai comunicar essa informação ao seu amigo Lucius. Michael precisava de dinheiro para dar avanço nas pesquisas e o Lucius era a pessoa que tinha o dinheiro necessário para isso. E o Lucius estava doido para ficar bem de saúde. Bem, Lucius financia tudo. Financia uma viagem para Costa Rica, onde somente Michael Martini e alguns mercenários iriam para lá. Eles foram e buscaram os morcegos vampiros para fazer as pesquisas do Dr. Morbius. Voltando para casa de navio, é ali mesmo que o Michael decide fazer um experimento consigo mesmo, e a Martine estava lá para ajudá-lo. Martine injeta no Michael a substância que o Michael criou e minutos depois as coisas começam a ficar ruins. O mercenário vai exatamente no local do experimento e depois de uma conversa com a Martine, o mesmo vê uma criatura assustadora no teto daquele local. Ele chama reforços e assim é atacado pela criatura. Martine tenta conter a criatura, mas nada adianta, até que a mesma acaba sendo empurrada e perdendo a consciência. A criatura quebra um vidro à prova de balas e, ao ver a Martine inconsciente, acaba atacando os mercenários. Ele devora o sangue de todos os mercenários. A criatura dorme e logo após acordar, a mesma volta a tornar-se o Michael Morbius. Morbius, percebendo que agora existe um vampiro dentro de si, decide chamar ajuda para o navio se identificar-se. Ao ver que a Martine está bem, o mesmo pula do navio. A polícia chega no navio e assim que eles têm o primeiro vestígio de que algo relacionado ao Dr. Morbius estava ali, porque o Morbius era muito famoso. Escondido, Michael volta para o local onde ele fazia as pesquisas dele, e assim o mesmo estuda tudo o que deve estar ocorrendo dentro dele. Aos poucos, Michael percebe que o mesmo tem capacidades sobre-humanas, pois tem características de um morcego. O bicho pega quando Morbius vai testar a durabilidade dele se manter com a aparência de um ser humano. Afinal, o vampiro que há dentro dele poderá voltar. Ele se tranca num espaço para saber quanto tempo o mesmo poderia ficar sem sangue, mas neste exato momento, o seu amigo e financiador, Lucius, chega neste espaço e ele vê que há algo de muito errado com Morbius. Lucius presta ajuda a Morbius, dando o sangue que o Morbius pediu. Lucius vê que o Morbius estava muito bem. Morbius tinha saúde, tinha vida e estava muito forte agora. É claro que Lucius, que estava doente, queria aquilo que o Morbius tinha. Morbius desencoraja o Lucius
a usar o que ele usou para que ficasse bem. É claro que o Luxas não gostou do palpite do Morbius. Tudo acaba quando o Morbius expulsa o Luxas daquela sala, mandando o Luxas ficar longe daquele experimento. No dia seguinte, era o dia do Morbius sair daquele local, mas a polícia estava ali para impedi-lo, já que havia enormes indícios de que o Morbius era o cara que fez a chacina naquele navio. Michael dá um jeito de escapar dos policiais. É assim que ele utiliza suas novas habilidades para se manter longe das mãos da polícia. Mas não por muito tempo, porque ele, o Morbius, chega no teto do prédio e não tem coragem de pular, e é assim que a polícia captura ele. No outro lado da história, uma antiga enfermeira que ajudava o Morbius é morta por ataque de vampiro. Morbius, dentro da cadeia, tinha em mente que ele quem deu fim na vida daquela mulher. Morbius recebe uma visita do seu amigo Luxas. Luxas se passou por um advogado do Morbius. Na conversa entre os dois, Luxas deixa claro que ele não acredita que foi o Michael quem matou aquela enfermeira. Luxas entrega um sangue para Morbius e assim ele se retira daquela cela onde Morbius estava. Aos poucos, o Morbius percebe que o Luxas poderia ser um vampiro quem matou aquela enfermeira, e a história mostra o Luxas andando muito bem, sem usar muletas. Luxas estava saudável e estava se sentindo muito bem, como nunca se sentiu. Já o Morbius se transforma num vampiro lá dentro da cela e o mesmo decide quebrar a parede para escapar daquela prisão. A polícia tenta dar um jeito, mas de nada adianta. O Morbius finalmente consegue sair daquela prisão. Morbius vai em direção ao Luxas e assim os dois se encontram. Claro que ambos mostram suas habilidades como vampiros. Luxas queria que o Morbius aceitasse sua condição de vampiro. Luxas deixou o instinto selvagem que estava dentro dele se apoderar dele, e por isso ele tinha a ideia de atacar todo mundo que ele pudesse, em busca de mais sangue. Michael era mais contido, ele não queria que o vampiro dentro dele estivesse vivo. Tanto Michael quanto Luxas entram em confronto e ambos acabam caindo dentro de uma linha do metrô. Ainda ali a polícia tenta parar os dois, mas é sem sucesso porque o Luxas começa a fazer um verdadeiro estrago com aqueles policiais. Michael, ao ver que seu amigo se tornaram um predador, dá as costas para ele, pois Michael já estava disposto a achar uma cura para os dois, mas o Luxas ainda tenta trocar socos com Michael. É neste momento em que o Michael percebe que ele mesmo poderia voar e por isso utiliza sua habilidade em voar antes mesmo que o Luxas lhe atacasse. Michael voa pela primeira vez e fica maravilhado com essa habilidade. A polícia chega no local onde outros policiais morreram e assim eles pensam que foi o Michael que fez aquilo. Luxas fica observando a Martine bem de longe. Já a Martine sabe que está sendo seguida pela polícia porque ela conhece o Michael. Martine usa artimanhas para escapar da polícia. Ao entrar no ônibus, ela encontra o Michael lá. Michael esclarece tudo, esclarece que não foi ele quem matou a enfermeira, esclarece sobre o fato que ele precisa de uma cura antes que o vampiro dentro dele seja imparável e por aí vai. E por ali mesmo, quando o Michael e a Martine estão dentro daquele restaurante, aparecem uns caras que falsificam dinheiro. Esses caras têm um laboratório que lhes possibilitam fazer isso. Michael acaba ouvindo tudo e pede para a Martine pegar alguns materiais do laboratório e dar um jeito de seguir os malandros. Chegando no laboratório dos malandros, Michael acaba tomando como sua propriedade, pois ele quebra as mãos de um bandido de lá e os demais saem dali por ver que o Michael é um monstro. Michael até mesmo fala que ele é o Venom para zoar o bandido. O bandido some dali e Michael toma espaço do local e prepara os materiais que ele utilizará para produzir a cura. No outro lado da história, lá estava o Luxas aproveitando a saúde e a estabilidade dele. Luxas se veste bem para aproveitar a noite e vai numa balada. Ao chegar lá, ele paquera uma mulher, mas outros 3 rapazes chegam lá para impedi-lo de mexer na mulher.
Os rapazes provocam o Luxas e ele prefere se retirar de lá. Quando esses rapazes saem da balada, eis que o Luxas estava ali esperando eles para atacar todos, e assim ele o faz. Os rapazes morrem. A Martine vai ao laboratório pegar as coisas que o Michael pediu e lá ela encontra o Luxas. O Luxas queria saber onde o Michael estava e a Martine apenas nega que ela saiba onde ele estava. Luxas se retira da presença da Martine, dando alívio a ela. Martine e Michael ficam juntos enquanto o Michael descobria uma cura. Há um momento em que a Martine fere o dedo dela e gotas de sangue aparecem e o monstro que habita dentro do Michael começa a querer sair da jaula. Mas Michael mantém o controle e assim surge uma conversa entre ele e Martine sobre a fera que há dentro dele. Há um clima romântico entre ele e a Martine e os dois se beijam. O Luxas estava observando tudo bem de longe. A polícia descobre que houve 3 mortes causadas por um vampiro e ele pensa que foi o Morbius, é claro, mas as câmeras de segurança gravaram o massacre e mostraram que há outro monstro à solta. O tutor do Michael se encontra com Luxas. Luxas estava instável, doido para ver o Michael e soltar a fera dentro do Michael. Há uma discussão entre o Luxas e o tutor, e é assim que o Luxas acaba golpeando aquele tutor. Luxas se tornou um monstro de uma vez por todas mesmo. Michael acaba encontrando a tal cura que ele tanto queria, mas essa cura iria matá-lo e ele não estava nem aí para isso. Ele só não queria matar ninguém. Michael se despede de sua amada Martine e avisa para ela não ficar naquele laboratório, pois era perigoso. Ao se retirar, Michael recebe uma ligação do seu tutor, que lhe pediu ajuda, e o Michael imediatamente vai até ele. O tutor explica a situação do Luxas e aos poucos o mesmo tutor vai morrendo. Michael ouve bem de longe que o Luxas estava ameaçando a Martine, mandando a Martine chamar o Michael. O Michael fica mais atento para localizar a Martine, pois ela estava sendo refém do Luxas. Michael finalmente consegue captar a localização dela e ele sobrevoa até lá. Ao chegar lá, ele vê que a Martine foi mordida. Ele tenta reanimá-la, mas até ali não dá certo e a Martine fica desacordada. Michael acaba dando uma baita mordida nela e mesmo assim fica muito triste por ela. E por ali aparece o Luxas falando que não havia mais nada que atrapalhasse ele e o Michael. Mas Michael estava puto e assim ele se joga em cima do Luxas e os dois começam a brigar. Num momento de pancadaria, Michael vai ao chão e dali mesmo ele chama outros morcegos. Luxas se prepara para matar o Michael e assim mesmo ele pula em direção ao Michael. Já o Michael dá o bote e ele mesmo aplica a cura no Luxas. Essa cura mataria o Luxas. Luxas se despede do Michael. Aos poucos ele volta à aparência normal. Luxas morre. Já o Michael queria sair dali e ele usa outros morcegos para voar junto a ele e a polícia não conseguia ver o Michael. Ao mesmo tempo a Martine fica atenta, ela estava viva e era uma vampira agora. Michael continua voando junto a outros morcegos e assim a história acaba.